Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Marcelino Araújo. Hoje é dia 13 de 4 de 2017, são 16 horas e 24 minutos. Mas na verdade essa aqui é a leitura bíblica diária, não de hoje, mas de ontem. Sim, isto mesmo. Essa é a leitura bíblica diária do dia 12 de 4 de 2017, porque por motivo de força maior, não pude ontem gravar a leitura bíblica diária. O Senhor sabe que não foi possível, mas pela graça e misericórdia do Senhor, estou aqui hoje, dia 13 do 4, para gravar a leitura bíblica diária de ontem, e logo mais estarei trazendo a leitura bíblica diária de hoje, dia 13 do 4, amém? Então tá, então vamos ler hoje Ezequiel 33, 34 e 35, que é a leitura bíblica diária de ontem, e na sequência estarei trazendo 36, 37 e 38, que sim, é a leitura bíblica diária de hoje, tá bom? Então seja bem-vindo. Acompanhe comigo a leitura e que Deus abençoe. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerás esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, pois, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, e se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela.
E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que, no ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue, porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás, assim disse o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e os que estiverem em campo aberto o entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes, em cavernas, morrerão de peste, e tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram-se a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas.
Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro das empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste inimizade perpétua, e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade, e no tempo da iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue.
o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por ele passar e o que por ele voltar. E encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto disseste, as duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus, quando toda a terra se alegrar, eu te porei em desolação. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Bem, meus amigos que acompanhou esta leitura, termina aqui a leitura bíblica diária, que não é de hoje, mas de ontem, do dia 12 do 4, ok? Então, logo mais estarei a leitura bíblica diária de hoje, 3 do 4, então, obrigado por acompanhar, fique com Deus, fique na paz. Deus muito te abençoe, seja sempre muito bem-vindo. Curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. É isso aí, fique na paz, até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!